Eu falei no meu canal, o senhor até postou um vídeo aí meu no seu canal, eu lhe agradeço por isso também, sobre uma profecia de um pastor americano chamado Dana Coverstone, né? Deus mostrou para ele uma visão espiritual, que na verdade foi sonhos que ele teve em dezembro do ano passado, onde ele viu, mesmo antes de a pandemia chegar aos Estados Unidos, ele viu a pandemia, ele viu aqueles protestos pela morte daquele... Eu tenho esse vídeo aqui no meu canal. Exatamente, por aquele policial que matou aquele cidadão americano. Então, ele viu tudo isso em forma de calendário. Então, Deus mostrou para ele um grande calendário e ia folheando, ia marcando as datas. E antes do período eleitoral, antes da eleição, ele falou que as eleições dos Estados Unidos iam parar na Suprema Corte. Né? E é exatamente o que está acontecendo agora. E ele não viu só isso, ele viu a queda do dólar, um colapso, uma batalha civil interna entre os próprios americanos, ele viu tropas estrangeiras entrando nos Estados Unidos, ele viu uma anarquia completa, e tudo que ele viu até então, nesse aspecto das eleições, está se cumprindo agora. Claro que nós precisamos saber se tudo vai se cumprir, mas eu quero abrir um parênteses aqui, pastor Giovanni, para dizer o seguinte: eu às vezes ouço pessoas dizer assim, pastor, a única profecia para mim é a Bíblia. Essa é uma frase das mais ignorantes que alguém pode falar. Veja só, vou explicar. Não sei se o senhor já ouviu também essa frase, pastor Giovanni. Direto, eu ouço isso. Direto. Não, profecia para mim é a Bíblia. Eu não acredito em profetada. Peraí, então se a profecia para você é a Bíblia, vamos ver pela Bíblia. O que a Bíblia diz em Atos 2 e em Joel 2? A Bíblia diz em Atos 2 que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, peraí, se a sua profecia é a Bíblia, então a Bíblia diz que nos últimos dias, no nosso tempo, na geração final, na geração que antecede a volta de Jesus, as pessoas, velhos, jovens, terão sonhos e visões. Então, se a sua profecia é a Bíblia já diz isso. O livro de Joel também replica a mesma profecia. E todos sabem muito bem que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, né? Ele explicou sobre isso, 1 Coríntios 12, ele diz que um dos dons espirituais qual é? Tem o dom de línguas, tem o dom da sabedoria, tem o dom da ciência, tem o dom de discernir espíritos, tem o dom de curar, mas tem também o dom de profecia. Então, quando você mostra uma profecia como essa, como eu falei do pastor Dana, as pessoas pegam e pulam e dizem assim: não, mas profecia para mim é só a Bíblia. Então dá para ver que você não entende nada de Bíblia. Porque se você entendesse de Bíblia, você vai ver que Deus manifesta a sua vontade através de sonhos e visões. Deus revela. A própria Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Correto? Verdade. Então, a pessoa que diz que é só a Bíblia, ela está totalmente... Não conhece as escrituras para falar. A gente olhar toda a história, Deus se revelou em sonhos para Nabucodonosor, para José do Egito, tantos personagens para o próprio Jacó. Então, tantos personagens bíblicos sonharam e Deus falava através de sonhos. E agora não é diferente. Então, pode ser que essa profecia venha a se cumprir, né? E só abrindo um parênteses também, pastor Giovanni, tomar uma aguinha aqui. Essa não é a primeira vez na história que uma eleição americana vai ser decidida na Suprema Corte, correto? No ano 2000, quando o candidato George W. Bush filho, ele concorreu com o Al Gore nos Estados Unidos, a eleição também foi parar na Suprema Corte, só que naquele momento não era nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, porque naquele momento foi apenas um estado controverso, que foi a Flórida, e a recontagem, enfim, foi por problemas ali de recontagem de votos, a diferença de 500 e poucos votos, meio ponto percentual, né? E um estado que tinha, na época, 29 delegados. Só que agora a situação é bem diferente, porque agora a eleição como um todo está sendo apontada como fraudulenta, entendeu? E aí vai mexer num pilar de sustentação que é o voto, que é a democracia americana, o sistema eleitoral americano. Isso com certeza vai impactar muitos países, vai impactar o Brasil, vai impactar a Europa, vai impactar o Oriente Médio, especialmente com esses acordos de paz.
Então são vários desdobramentos. Eu não sei qual é a visão que o pastor está tendo dessa eleição, se quiser eu vou abrir também esse espacinho já para o pastor falar, mas realmente a coisa ainda vai engrossar muito, entendeu? Agora, usando a Bíblia, como o senhor disse que Deus ele está no controle de tudo, nós podemos ver naquela própria passagem onde Deus envia as 10 pragas para o Egito. E o texto é bem claro quando o texto diz que Deus é quem endurecia o coração de Faraó. Ou seja, é Deus quem fazia que ele não permitia então que o povo saísse para adorar a Deus no deserto, né, e sacrificasse ao Senhor no deserto. Até então vir a última praga, que foi a praga da morte. Você acha que também os israelitas não sofreram com essas pragas? Muitos deles que trabalhavam no palácio de Faraó, que não acreditavam, que eles sofreram também, o povo de Deus também sofreu. Também quando veio o anjo da morte, você acha que o povo de Israel não ficou ali compadecido de tanta dor e sofrimento daquele povo do Egito que perderam seus filhos? Porque diz a Bíblia que foi muito lamento, muita dor, muito grito. As mães que perderam seus filhos, eu tenho certeza que as mães de Israel choraram juntamente com as mães do Egito. Então houve sofrimento. Agora, trazendo uma aplicação para o que eu acabei de falar, mesmo que seja para o sofrimento, Deus permite para que a sua palavra se cumpra. E é isso que está acontecendo. Está chegando tempos de dor. É mais ou menos como a Bíblia ela compara esse tempo como as dores de parto. A minha esposa teve 2 filhos e eu acompanhei as dores de parto da minha esposa, pastor Marcelo, e foram terríveis, terríveis. Enganava ela, vinha, aí ela sentia um alívio momentâneo, daqui a pouco vinha pior. E é isso que está acontecendo. Quanto mais nos aproximamos do nascimento da criança, mais as dores vão aumentando. E essas dores tendem agora a aumentar. Um alívio momentâneo, vamos ter. Mas, como eu disse, vou repetir, o angu vai engrossar. É isso, né, pastor? Exatamente, pastor Giovanni. Você colocou uma coisa muito importante, né? Quando Deus endureceu o coração de Faraó, a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Então, assim, nós vamos entrar numa seara que é o arminianismo e o calvinismo. Nós, inclusive, fizemos já um assunto, né? Aliás, a outra live que a gente fez aqui no canal do Senhor foi exatamente sobre isso, né? Foi. Se Deus é quem produz tudo em todos ou se nós temos o livre-arbítrio. É uma discussão muito polêmica, muito profunda. A gente não vai se aprofundar nesse assunto hoje, porque o assunto não é esse. Mas uma coisa é certa, Deus está usando todos os seus agentes. E Apocalipse diz de forma muito clara que Deus vai permitir que os 10 reis lá de Apocalipse tenham autoridade e poder, né? Eles entreguem a autoridade e o poder para a besta, né? Então, quer dizer, esses 10 reis não são cristãos, mas eles vão colaborar com o desígnio de Deus para o cumprimento da profecia. Então, a gente está vivendo exatamente esse tempo difícil, esse tempo que realmente é assemelhado às dores de parto de uma mulher grávida. Minha esposa também, a gente tem 2 filhinhos, né? E a gente sabe que quanto mais avança a gestação, mais fica desconfortável, mais dores a mulher sente, a mulher não consegue mais dormir direito, ou seja, fisicamente tudo vai se agravando, porque vai chegando o momento do nascimento, correto? E a Bíblia assemelha a volta de Jesus a esse momento. Então, quanto mais próximos a gente estiver, mais dores, mais sinais, mais aflição. E a Bíblia diz em Lucas 21, quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos levantar nossa cabeça, olhar para cima, porque a nossa redenção está se aproximando. E eu vejo que realmente essa eleição, pastor Giovanni, ela vai ser um divisor de águas na história moderna. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, os Estados Unidos eles são o motor da economia, né? O motor da geopolítica mundial. Quando os Estados Unidos não estão sendo destruídos por fora, eles estão sendo corroídos por dentro. Eles mesmos, né, estão aí, se é uma coisa espontânea, se é uma coisa provocada por um estado profundo, a gente não vai, né, poder falar e descobrir profundamente tudo agora. Mas o fato é que isso está acontecendo. Se está acontecendo,
significa que vai haver mudanças, vão haver mudanças na economia, vão haver mudanças na democracia, vão haver mudanças no Oriente Médio, vão haver mudanças no avanço da agenda vermelha no mundo. Nós aqui estamos na América Latina, Brasil, correto? E aqui tem Argentina, tem Bolívia, tem Venezuela, aí mais um pouquinho para frente tem Cuba, ou seja, nós estamos aí cercados praticamente de vermelho, correto? Uhum. Então, se o maior defensor, né, aquele que segura o avanço da agenda vermelha no mundo, cair e assumir um progressista, um esquerdo, todo mundo sabe, dista, aí mesmo que essas políticas aí vão avançar muito rapidamente, e aí a igreja vai começar a sentir muito isso, porque a igreja já está sentindo, né, pastor Giovanni, por conta da pandemia. Sim, correto? Verdade. Uhum. A gente nunca poderia imaginar que igrejas seriam fechadas, seriam lacradas, entendeu? Que as pessoas não poderiam ir mais na igreja. Ah, mas isso é por causa da pandemia. Mas não interessa. O Brasil não é um país livre? O Brasil, em tese, não foi sempre um país livre? Então, por que você não pôde trabalhar? Por que você não pôde ir para a praia? Por que você tinha que se recolher da praça porque senão a polícia tirava você? Não importa o pano de fundo, importa que algo grande, internacional veio e mudou rapidamente a Constituição, as normas, as regras, os direitos fundamentais no artigo 5º. Deus mudou. Deus permitiu que mudasse. Então, se isso mudou, outras coisas podem estar vindo aí para mudar muita coisa, entendeu?